Martinzeira na área para falar de um tema muito importante, cara, coisa que aconteceu na minha vida e eu prometi falar aqui no YouTube e acabei que tô vacilando aqui, cara. Minha frequência de vídeo aqui é muito ruim, mas a minha frequência tem aumentado lá no Instagram. Se você não me segue lá, segue aí, vou até deixar um arroba Martinzeira _, lá eu falo até mais coisas, inclusive coisas de home office, coisas de casa, coisas de cotidiano mesmo. Tenho gostado bastante, né? Querendo ou não, é um vídeo mais curto para se fazer. E aqui, casos do trabalho, essas coisas todas, eu tenho vacilado. Mas eu vou contar um tema aqui, cara, uma coisa que aconteceu comigo. Foi essa semana, eu vi uma matéria falando sobre o home office, falando que o home office pode prejudicar quem tem problema de saúde mental. Eu até falei isso lá no meu vídeo no Instagram, a galera até meio que zoou. Não, trabalhar em casa é muito melhor, aquela coisa toda, mas só que acho que a galera não entendeu muito bem o propósito do vídeo, porque eu trabalho de home office já há um tempo, desde 2020, desde quando aconteceu aquela coisa no mundo. Só que eu já tinha trabalhado de home office, né? Então fiquei 2 anos trabalhando de home office, isso lá em 2015 por aí. Então trabalhei 2 anos e depois da 2020 eu voltei a trabalhar. Então, cara, somando de 2020 para cá, mais os 2 que eu já tenho uma bagagem trabalhando dentro de casa. Inclusive eu tô aqui no meu escritório falando com vocês. Porém, cara, o home office, é bom deixar claro aqui, o home office é a melhor coisa que tem. Eu me sinto muito mais produtivo trabalhando dentro da minha casa do que saindo, pegando ônibus, transporte público. Assim, é horrível, cara. Onde eu moro, inclusive não é muito distante do trabalho que eu estou até hoje. Presto serviço para a mesma empresa, acho que eu já até contei isso aqui num vídeo. Não é muito distante. Só que tem muito trânsito, né? Então você depende de transporte público, pega o transporte público lotado, já chega lá cansado, dia de chuva então, tu chega com o pé todo molhado, cansado, aí tem que ficar o dia inteiro com aquele pé molhado dentro do tênis, aí pega o transporte público de novo. Então, cara, é um transtorno, pelo menos pra mim era, um transtorno ir pro trabalho, cara. Eu não gostava de jeito nenhum. Eu me lembro até, inclusive, que num evento que teve lá na empresa, uma reunião, inclusive, a gente falou coisas que podia melhorar na empresa. Aí teve aquela chuva de palavras, né? Você recebe um link e você fala o que você pretendia para a empresa no futuro, né? E depois aparecia lá no telão. Eu coloquei home office, né? Que eu vislumbrava isso no futuro. Isso foi antes de 2019. Você vê que eu tô muito tempo lá na mesma empresa. Aí coloquei lá home office. Aí apareceu no home office pequenininho, no canto lá. Porque quando você coloca mais coisa, por exemplo, salário. Todo mundo colocou salário, queria aumento de salário. Então vai aumentando as palavras, né? Eu coloquei home office, aí todo mundo, home office. Quem colocou? Tá. E a galera dos meus amigos que tava tudo lá já sabia que eu tinha colocado. Eu também já tava rindo pra caramba. E todo mundo achou zoeira, né? Isso não é possível. Tá maluco, tá? Né? É doido, tá? E acabou que foi o home office prevalecido na empresa. Claro, forçadamente. Só que aí a empresa viu que teve mais lucro, viu que a empresa melhorou, inclusive, a sua produtividade. E até então não voltou mais pro modo presencial. Então, uma coisa que eu tinha brincado e acabou acontecendo. Mas o tema aqui é falar um pouco de como é que você trabalha em casa sem pirar a cabeça, né? Sem ficar muito doido, porque, cara, quando você fica muito tempo sozinho, a minha opinião, tá? O ser humano não foi feito para trabalhar sozinho. O ser humano não foi feito para não interagir com ninguém. E querendo ou não, o home office traz isso sim, cara. Você, por exemplo, quando chegava na hora do almoço, ia todo mundo lá, né, zoava, a gente esquentava a marmita, chegava na sexta-feira, ninguém queria levar a marmita, a gente comprava coisa na rua, a gente trabalhava dentro de um shopping, então, é um ambiente muito da hora essa parte. Mas quando você trabalha em casa, você já perde isso. Mesmo eu tendo alguns amigos lá ainda dessa época, você não tem a mesma interatividade, a amizade não é a mesma, por causa da distância. Isso é fato. Melhor assim, você acorda mais tarde, você se sente muito mais disposto a trabalhar, de não ir pegar transporte, isso é muito melhor. Isso é muito melhor. Mas você tem sim aquele distanciamento natural, tá? Isso é muito natural. E por um período eu trabalhei com a minha esposa aqui no meu escritório. Então minha mesa fica aqui no lado direito e atrás aqui tinha outra mesa onde ela trabalhava. Então, querendo ou não, eu tinha uma companhia diariamente, que era a minha esposa, a melhor companhia possível. Tem gente que não acha não, tá? Eu tenho alguns amigos que não acham a companhia de esposa boa para trabalho, mas eu tinha uma parceria muito boa com ela. Porém, ela trocou de emprego
Esse emprego exige ela estar na rua, então ela sai diariamente, todo dia de manhã, para trabalhar e volta à tarde. Então voltei ao modelo trabalhando sozinho de novo dentro de casa. Só que chega um período que você começa a ficar meio isolado. Você já não quer mais sair, você já não quer mais interagir com as pessoas, você só se interage com as pessoas forçadamente, né? Porque você tem que falar com a equipe, você tem reunião, né? Então você tem que falar com o seu diretor, tem que falar com outras pessoas, então essa é a sua interação. Mas só quando chega no final do dia, quando você precisa entregar o trabalho, precisa descansar, você não quer mais sair. Eu, pelo menos, aconteceu isso comigo. Eu não queria mais sair, eu não queria mais falar com ninguém. As pessoas me chamavam para fazer uma coisa, né? Ah, vamos ali, tá? Cara, eu não tô afim, não quero. Aí chegava minha esposa, se trancava dentro de casa. No outro dia, a mesma coisa. Sai do meu quarto, vem pro escritório, trabalho, chega à noite, eu não quero mais sair, não quero interagir. E isso vai virando uma rotina e muitas das vezes você nem percebe, cara. Você às vezes nem percebe do que está acontecendo com você, que está virando uma rotina e você não está se ligando. Isso é muito perigoso porque afeta muito a sua cabeça. Eu sou designer, eu sou editor de vídeo, então preciso da minha criatividade para trabalhar, né? E chega um ponto que você já está tanto naquela rotina de não querer sair, só sai por obrigação, aquela coisa toda, que a sua criatividade vai pro ralo, né? Eu tava com muita dificuldade de criar as coisas mesmo, né? De fazer o que eu gosto de fazer. E eu não tava percebendo o que era. Então, cara, o home office ele foi me trancafiando, posso dizer assim, no meu mundo, né? Só para deixar claro, gente, pode acontecer isso num comentário. Eu sei que home office é a melhor saída assim, para o ser humano. Eu confio muito e você me perguntar se eu quero voltar presencial, eu não quero. Mas é bom deixar que se você não conseguir balancear isso, você fica prejudicado sim, cara. E é isso que eu estou tentando aqui alertar. Muitas das vezes as pessoas tá no modelo home office, às vezes tá no modelo home office desde sempre, nunca foi trabalhar presencial. E tá nesse momento e não sabe, cara. E esse momento é perigoso porque começou a afetar a minha memória, começou a afetar o meu relacionamento, começou a afetar a minha cabeça em geral. E você começa a ter pensamentos muito estranhos. Você começa a ter uns pensamentos muito estranhos, já fica meio doido a cabeça e já não tá muito legal. Já começa a aparecer algumas coisas no teu corpo que, querendo ou não, é o estresse. Então, cara, é muito perigoso se você não souber balancear. Eu notando isso, até mesmo conversando com a minha esposa, eu precisei tomar umas atitudes que eu queria compartilhar com vocês aqui, de socializar mais, né? Então eu já comecei na minha academia, eu sou evangélico, então lá dentro da minha igreja eu me candidatei a ser obreiro, onde você trabalha ali, né? Presta serviços para a igreja, então fica no estacionamento, um fica ali na porta, é nesse sentido de trabalho. Então eu me candidatei, já estou, e querendo ou não, você vai criando um ciclo de amizade muito forte com as pessoas, porque você vai tendo contato, pessoas que estão chegando, por exemplo, no estacionamento, vai dar uma boa noite, a paz, aquela coisa toda. Então isso acontece sim. Eu estou indo à academia diariamente, então de segunda a sexta eu estou indo à academia junto com a minha esposa, com meu irmão e minha cunhada, e a melhor coisa que eu fiz, porque eu já começo aqui o dia do meu trabalho muito mais disposto, muito mais animado. Onde tem churrasco, onde tem confraternização, eu estou indo, estou me candidatando, já tenho programações, isso é muito bom, e isso vai livrando um pouco, vai aliviando um pouco a sua mente, né? E isso tem me ajudado demais, cara, demais. Talvez seja até esse período que eu fiquei um pouco afastado aqui de vídeo, por causa disso, né? Porque eu tava tão atribulado, tanta coisa na minha cabeça, que você acaba deixando de fazer o que você quer, né? Então, cara, o meu conselho: você trabalha de home office? Você quer trabalhar de home office? A sua empresa, ou você está se candidatando a uma empresa que tem esse modelo de home office? É a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Mas saiba balancear, porque a linha que você tem para você de não se socializar com as outras pessoas é muito curta, cara, é muito curta. É muito fácil você, principalmente se você tiver um escritório, se tiver um ambiente para você trabalhar tranquilo, é muito fácil você não querer sair da tua casa. Porque você vai comprando coisas, né, que você gosta, uma cadeira confortável, um monitor, porque você quer um segundo monitor para te ajudar
no seu trabalho, e então tu vai ficando confortável, tu já não quer mais sair e depois vira uma parada muito perigosa. Então, pra mim tá sendo muito bom, cara, fazer academia, se socializar mais com as outras pessoas, até porque a minha saúde também estava sendo afetada, né? Como eu falei, o estresse veio, então essa academia pra mim, esse exercício que eu tô fazendo diário, se alimentar bem, tá sendo muito bom pra mim. Então, cara, eu queria muito compartilhar essas informações. Se você, cara, chegou até aqui, já curte, dá um like, fala aí o que está acontecendo na sua vida, se você trabalha nesse modo, se você trabalha presencial, o que você está fazendo para sair querendo ou não da rotina, porque é muito perigoso isso, cara. Eu queria muito compartilhar com vocês. Espero que tenha gostado, manda aí para as pessoas, comenta aí no comentário, cara, o que você está fazendo, que eu estou muito curioso para trocar uma ideia com você. E eu te espero até o próximo vídeo. Vou tentar não vacilar mais com a frequência aqui com vocês. Tamo junto, Martinzeira na área e é nóis.